A Enel Ceará foi multada em 28 milhões de reais pela Agência Reguladora do Estado do Ceará por conta das constantes quedas de energia e demora nas irrigações em todo o estado. Um dos motivos que levou a essa medida foi o aumento de mais de 82% no número de reclamações contabilizadas pela ouvidoria da ACE por conta da falta de energia elétrica entre os anos de 2021 e 2023. Este ano de 2024, a situação piorou ainda mais. Para você ter uma ideia, de janeiro a julho foram 2.658 registros, incluindo problemas como falha no atendimento, faturamento, atendimento a emergências, geração distribuída e ligações com obras. Se você mora aqui no Ceará e já precisou de algum dos serviços da distribuidora de energia, sabe bem do que é que a gente está falando. Quem está aqui no estúdio para explicar como é feita a fiscalização desse tipo de prestadora de serviço e como e por que foi definido esse valor de 28 milhões de reais em multa é o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, João Gabriel Rocha, e o coordenador de energia da ACE, Cássio Tersandro. Muito obrigado aos dois pela presença aqui. Espero que a gente consiga explicar aí para o pessoal e trazer alívio também, né? Que é o que está precisando, na verdade. Olha, o presidente é graduado em Direito, com pós-graduação em Direito e Processo Tributário, todos pela Unifor, e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Também é professor do curso de Direito do Centro Universitário Farias Brito, já exerceu cargos de assessoramento jurídico e técnico na Secretaria de Finanças do município de Fortaleza e no Tribunal de Contas do Estado. O Cássio é doutor em Sistemas de Potência e mestre em Sistemas de Potência pela UFC, atuou na área de fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica e na mediação de conflitos de consumidores. Foi professor do curso de Engenharia Elétrica nas disciplinas de Qualidade, Conservação de Energia e Planejamento Energético e no curso de pós-graduação em Mercado de Energia pela Unifor. Como é que a gente chegou a esse valor, presidente, de 28 milhões de reais, porque é um dinheirinho considerável, né? Bom, primeiro quero agradecer, Christian, aí, o convite para poder participar aqui do programa, a oportunidade da gente explicar como se deu essa fiscalização e também falar um pouco das atribuições da nossa agência reguladora, né, para que a população... Direito que a gente tem aqui no Ceará e muitas vezes não sabe, né? Exato, né? Então, assim, esse espaço é muito importante, a gente agradece. E, de fato, essa fiscalização que a gente realizou aí na distribuidora já é decorrência do nosso convênio com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E dentro dessa nossa parceria foi designado para a gente essa missão de fazer essa fiscalização para acompanhar os índices de qualidade, né? E aí o que foi detectado é que esse tempo, né, aliás, essas quedas de energia, né, e a demora em fazer a religação, esses números pioraram, né? O desempenho isso especificamente esse ano, de janeiro a julho, não? Essa demanda já vem... dos últimos 3 anos, a gente pegando esse recorte dos últimos 3 anos, a gente vem vendo essa piora, né, no desempenho, né? Então, a fiscalização aprofundou essa análise, né? E o que se concluiu é que a distribuidora realmente tem deixado a desejar em alguns quesitos importantes, né? E aí, para se chegar a esse valor, como é que é feito? É pensado em que exatamente, presidente, nesse valor de 28 milhões? Na verdade, sim, a gente parte da resolução da ANEEL. A ANEEL tem uma resolução em que ela estabelece quais são as penalidades e também tem lá os grupos, né, de penalidades, e aí, à medida que, depender do grau, né, da infração, as multas vão sendo ampliadas, né? E nesse caso específico, nessa fiscalização específica, né, que é a da qualidade, que a gente chama da continuidade, a gente também detectou um outro aspecto importante, né, que é o tempo de preparação da equipe da distribuidora para poder atender a uma emergência, né? Então, o que a gente tem visto lá é que esse tempo médio, né, de preparação da equipe, ele foi muito elevado, ele foi de aproximadamente 8 horas. 8 horas? Exato. Então, do momento... O ideal seria o quê? Meia hora? Talvez. Não, a gente tem lá, o Cássio depois até pode dizer, assim, a gente tem lá uns indicadores. Eu fico pensando quem usa oxigênio em casa, por exemplo, precisa da energia elétrica. Exato, e isso acaba também revelando um outro aspecto que é preocupante, que é o quantitativo da equipe, né, de funcionários, de profissionais da distribuidora para poder atender esse tipo de ocorrência. Então, se está demorando tanto para a equipe se deslocar até o local da ocorrência,
Então, isso já é um indicativo de que é necessário reforçar essa equipe para poder atender com mais tempestividade. Né? Cássio, 8 horas é um tempão para quem está precisando, está com o freezer lá cheio de comida, a gente sabe que está tudo muito caro. O tempo em média, eu chutei aqui 30 minutos, mas o ideal seria o quê? De fato, é um tempo grande. Em primeiro lugar, obrigado. A gente que agradece. Participação, das chances da gente ter aqui de falar do nosso trabalho. Mas é um indicador, esse tempo médio de atendimento, é bom até frisar o tempo médio, né? Porque ele é médio, ele não é nem... Porque tem gente que espera muito mais, inclusive, Isso, né? Exatamente. Ele é um indicador que a gente monitora, a agência monitora continuamente. Ele não é um indicador que é regulado, que existe um limite especificado para ele, tá? Mas, como todos os aspectos da distribuidora, elas são monitoradas continuamente pela agência, tá? E esse tempo médio é um deles. Ele não é regulado, mas ele indica que a distribuidora não está atendendo os seus consumidores com qualidade, como a gente espera, tá? Então, nessa fiscalização, esse foi um dos indicadores que a gente usou como base. A gente foi atrás desse número, a distribuidora informa para a gente todos os tempos que ela leva. Tem lá os registros. Tem os registros, ela é obrigada a informar. Aquilo. Nós fiscalizamos também, às vezes, continuamente, como ela está fazendo esse levantamento desses registros. Tá? E aí ela tem esse tempo médio de atendimento, ele é composto do tempo de preparação, tempo de deslocamento e o tempo de execução do serviço. Tá? Isso sem contar o tempo que eu passei no telefone tentando lá falar com a operadora que não me atendia. Isso é o ponto de partida, esse não está. Nem está incluído. A partir desse momento começa essa contagem. A partir que ela recebe a informação do consumidor que está com falta de energia, ela faz um checklist para ver se aquela informação procede e aí começa a contar esse tempo. Tá? E ele hoje, o tempo médio total, está próximo a 10 horas, mas o João Gabriel destacou que o que chama a atenção é esse tempo de preparo, né? O tempo de preparo que exatamente a equipe vai ser designada para atender e ele está próximo de 8 horas. 80% desse tempo é o preparo. A execução é 1 hora e pouco. Parte dessas equipes, se não todas, é de trabalho terceirizado aqui no Ceará, ou não? Ela, em sua maioria, é trabalho terceirizado. A distribuidora, dentre as alegações que ela fez na manifestação dela, ela falou de um projeto dela que ela chama de insourcing, que é trazer esses funcionários para a equipe própria dela. Ela está incorporar na empresa. Ela está com esse processo, óbvio, nós estamos acompanhando, e é uma tentativa de melhorar esses indicadores e nós estamos... Esse argumento é a primeira vez que é usado, porque eles têm vários, né? Esse do insourcing é a primeira vez? Não, ela começou um projeto piloto em Fortaleza, já vem falando há uns 2 anos disso. E agora parece estar ampliando para o resto do estado, lentamente ampliando. Então, a gente está esperando os resultados. Né? Está esperando, mas está trabalhando para que aconteça, né? Isso. Tanto que estipulamos aí essa multa. Presidente, eu vou voltar só um pouquinho para o pessoal que está em casa, muita gente. Acho que até, se eu não me engano, o senhor não pegou o Coelce ainda. Pegou? Peguei. Prestador de energia? Como é que foi essa transição? O Ceará tinha uma estatal, que era a Coelce, muito bem avaliada, era referência nacional, e depois a concessão foi vendida para um grupo espanhol. O senhor consegue contextualizar para a gente? O Cássio é melhor. Para esse histórico aí, acho que o Cássio... É isso, né? Era uma estatal Isso, do governo do Ceará, foi vendida a concessão para um grupo espanhol a princípio. Isso, em 1998. 98. Vamos fazer agora 30 anos, daqui a 3 anos, né? Que é exatamente o período da concessão. Então, vai que acaba em 2028, 2028, exatamente. Então, a sequência foi essa. Teve esse grupo espanhol... Que no primeiro momento foi satisfatório. Na verdade, no primeiro momento, coincidiu até com a criação da ACE, né? A primeira ACE 30 de dezembro de 1997. 97. Foi bem ali mesmo. A empresa foi... A ACE foi para receber a privatização. O Estado está preparado para essa mudança de dono da empresa. E nos primeiros anos, nós tivemos também um impacto que foi negativo. Houve uma queda dos indicadores muito rápidos. A primeira administração
colocada pelos espanhóis, ela não foi satisfatória. O que já era previsto, Cássio, já que mudava o sistema e tudo, ou não? Não, tudo foi um modelo novo que foi implantado no setor, em todo o Brasil, né? Você estava transferindo do Estado a responsabilidade pelos ativos e pela distribuição, né? Passando para a iniciativa privada, então foi um momento de mudança e de expectativa, tá? Previa-se problemas, óbvio, né? Um modelo novo, mas essa primeira impressão não foi boa. E aí nós estávamos preparados, a agência tinha sido recém-montada e teve uma reação, tanto do Estado, né? Um apoio do governador, da agência, houve uma pressão muito forte. E a empresa espanhola teve que mudar a estratégia e mudar, inclusive, a quem ela tinha entregue a administração da Coelce. Então, depois disso, nós tivemos um retorno a esses números bons da antiga Coelce. Teve uma evolução muito boa. Ainda enquanto gestão espanhola. Enquanto gestão espanhola. Espanhola chilena, né? Você me falou. Era, espanhola chilena, mas a Espanha, logo depois desse primeiro impacto, que foi mais chileno, né? A Espanha assumiu o controle mais forte. E durou quanto tempo esse Isso durante uns 10 anos, tá? 10 anos, nós tivemos um bom período. A empresa manteve o pessoal e a política e a forma de tratar os ativos e o consumidor cearense. Nós acompanhamos esse processo, né? Nós estávamos lá fiscalizando continuamente, fiscalizações amplas e até então estava tudo dentro do que se tranquilo, esperava. Eventuais problemas pontuais, mas nada que afetasse esses indicadores. Tá? E quando é que foi para o grupo italiano? Em que ano foi isso? Depois disso, talvez eu erre algumas datas, mas ainda teve uma breve passagem por uma incorporação de um grupo alemão que incorporou a Endesa, tá? Aí o grupo espanhol, e depois, em 2017, passou para o grupo que é atual, que é a Enel, que é um grupo italiano. Que atua aqui no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo também, né? São Paulo chegou a atuar em Goiás, mas saiu de Goiás. Por problemas também, se eu não me engano. Teve uns problemas, teve uma atuação da agência no sentido de tentar melhorar o serviço e ela acabou saindo do Cássio, estado. Desde o início a gente registra essa problemática ou ela se intensificou mais de uns anos para cá? Olha, no início da atuação do grupo italiano. Nós falamos de uma empresa de dimensões, né, grandes, global. Atua em todo o estado. Aqui no nosso estado, ela atua no estado inteiro, atende 4 milhões de consumidores atualmente. Então, essas mudanças elas não são repentinas, né? Essas mudanças elas ocorrem lentamente. E a gente tem observado, nos últimos anos, a partir de 2018, 2019, esses indicadores começaram a subir, né? E continuar numa tendência de alta. Tá? Os indicadores de continuidade, os indicadores de atendimento, todos os indicadores que a gente monitora, eles começaram a dar esses sinais de que estava havendo um problema mais grave. Tá? Desde então, nós temos atuando, obviamente, temos diferentes formas de atuar, né? Gradativas, e nós tínhamos uma abordagem que era uma abordagem chamada regulação responsiva, entendeu? Que aí a gente detectava problemas, acertava planos de resultados com a distribuidora, colocava metas para ela cumprir. É uma abordagem moderna, tá? Mas que funciona em alguns casos, outros não. Tá? E, infelizmente, os indicadores continuaram a piorar. E agora nós estamos com uma abordagem diferente, mais incisiva, né? Que foi essa multa que foi estipulada. Essa multa que foi estipulada e é uma fiscalização que ela está mais abrangente. Nós agora é a primeira etapa, são 6 etapas. Essa foi a primeira. Então ainda tem outras fiscalizações em curso e ainda se nós detectarmos irregularidades, não conformidades, também vão sair multas, né, se elas forem comprovadas. Tá? Acho que isso, Cris, se você me permite, esse ponto que o Cássio tocou aí, eu acho que é bem importante em relação ao plano de resultados, né, a fiscalização responsiva. Porque, de fato, nos últimos anos, a ANEEL, em parceria com a ACE, a gente optou, né, por esse modelo de acompanhamento. Né? Toda vez que se detectava um problema, uma possível inconsistência, se optava por isso, por dar prazo, estabelecer metas, né, cobrar o resultado. E isso, como o Cássio destacou, em alguns locais funcionou bem, né, a coisa foi melhorando, esses planos foram sendo cumpridos.
Mas, infelizmente, no nosso caso, Ceará. No Ceará, especificamente, esse modelo não foi muito eficiente. Né? O que a gente detectou, na verdade, como o Cássio destacou, foi uma piora gradativa. Essas metas não eram cumpridas, né? Esses resultados não eram entregues dentro do prazo, era sempre uma postergação, uma prorrogação. E daí porque nós acabamos, nesse último meio que culminou, né, nessa fiscalização, acabamos voltando para esse modelo tradicional de fazer uma fiscalização mesmo, né, em campo, uma fiscalização que culminou com a punição, no caso aí, da multa. Né? E um detalhe também que eu acho que era interessante destacar em relação a essa fiscalização da qualidade, da continuidade, é o aumento, o Cássio também pode reforçar depois, o aumento no número de interrupções, né, nas famosas quedas de energia. Então, esse número tem crescido, né, o cidadão tem sofrido mais com isso. E a demora na religação, né? A demora, o tempo que o sujeito passa sem energia. E a não satisfação, energia. né? Porque a gente fica sem saber o que aconteceu, Exatamente. na verdade. E sem previsão de retorno. Exato. Porque eles até dão um horário ali, mas nunca é cumprido. E a gente até destaca, tem um número que a fiscalização levantou, né? O Cássio pode até depois ser mais preciso nisso, mas acho que nesse último ano, a gente detectou que quase 90 mil usuários aqui no estado do Ceará ficaram mais de 24 horas sem energia, né? Sem o restabelecimento do Não dá serviço. nem para imaginar ficar 24 horas sem energia. Você imagina o tanto de prejuízo que o sujeito sofre, né? E tem até as regiões, alguns que foram mais afetadas, então realmente isso é um dado que chama a atenção. Né? Chama a atenção demais. A gente está falando de um período aí padrão de 8 horas, mas em alguns casos chega a ser extrapola. O dia inteiro e passa, às vezes, desse dia inteiro. Olha, a gente está falando aqui dessa fiscalização por parte da ARCE, que fiscaliza a distribuição de energia elétrica, transporte intermunicipal também, né, presidente? Isso. Gás encanado. Distribuição de gás canalizado e saneamento básico. E é importante que você que está em casa saiba desse serviço, que é nosso direito, a ARCE é uma estatal, é do governo do estado, e ela está lá para ouvir o que a gente está recebendo de serviço ruim e tentar fazer essa mediação aí. Para isso, durante o programa, você vai ver aqui no rodapé, eles têm alguns contatos. Tem a central de serviços lá na página da ARCE na internet, você está vendo o endereço aí na tela. Tem o 0800 275 3838. Esse é para assuntos da ouvidoria referente à área de saneamento, transporte rodoviário intermunicipal e o gás canalizado. Tem o específico para a distribuição de energia elétrica, é o 0800 727 0167. Eles também atendem por meio de um WhatsApp, que é 85, DDD de Fortaleza, 98439-2878. E tem o e-mail, esse aí, quem quiser entrar em contato também, eles respondem rápido, é ouvidor@ace.ce.gov.br. Esses endereços, vou repetir, vão ficar passando aqui no rodapé da tela. Quem quiser entrar em contato, obviamente que as redes sociais também, eles devem responder e você fica sabendo dos canais de comunicação. A gente vai para o intervalo rapidinho, te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC do YouTube. Acesse lá o conteúdo, aproveite para seguir e compartilhar. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, comigo no estúdio o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, João Gabriel Rocha, e o coordenador de energia da ARCE, Cássio Tersandro. É isso, Cássio? É isso mesmo. Bacana o sobrenome. Presidente, a gente terminou o bloco falando aí da acessibilidade de vocês com relação a receber reclamações. Eu falei vários canais e repito, eles vão passar aqui no rodapé do programa durante essa próxima hora aí que a gente vai conversar aqui. É fácil fazer uma reclamação? Eu posso, faltou energia lá em casa, não vieram no tempo que eles prometeram, eu já ligo direto para a ARCE, como é que funciona? Assim, Cristiano, na verdade, pelos procedimentos que estão estabelecidos na legislação, nas resoluções, o passo a passo seria primeiro registrar a reclamação na própria ouvidoria da distribuidora, né, da Enel, no caso. Eles têm um prazo para responder, esse prazo ele é determinado na legislação. Não sendo satisfatória a resposta da distribuidora, ela não solucionando o problema, o consumidor não se sentindo satisfeito, ele pode aí registrar a reclamação na nossa ouvidoria lá da ARCE.
né? E aí a nossa ouvidoria, a gente tem um sistema que é compartilhado com a ANEEL. Na verdade, é um sistema que a própria ANEEL disponibiliza. Vocês meio que representam a ANEEL aqui. Exatamente. Vocês são a ANEEL no Ceará. É como se a gente fosse, né, um desdobramento. Eu não preciso da ANEEL, ligar lá para a ANEEL. Não precisa. Registrando aqui na nossa ouvidoria, a ANEEL já tem essa informação. E aí a gente também entra em contato com a distribuidora, reforça a necessidade do problema ser corrigido. E aí, persistindo o problema, a ANEEL pode determinar que a gente abra o processo administrativo, né? E aí vai ter todo o parecer das áreas técnicas, vai passar pelo conselho diretor, e aí os desdobramentos, né, podem ser outros já. Cássio, a gente falou aqui também numa previsão de em até 24 horas essa energia ser retomada. 24 horas é muito tempo para quem está sem energia. O presidente falou aqui de prazos, se você reclamou, não está satisfeito, enfim. Eu liguei lá para a distribuidora, eles me deram um prazo, daqui a 3 horas não voltou. Eu já posso acionar a ACE nesse caso? Olha, esses casos específicos de falta de energia, a gente recomenda esse caminho que o presidente... De fazer primeiro lá com a distribuidora. Faça o registro na distribuidora, porque nós também monitoramos esses dados. A ANEEL monitora todos os atendimentos feitos na distribuidora. Que bom. Então, a gente está fazendo esse escaneamento o tempo todo, esse monitoramento. Tá? Então, a gente detecta quando há aumentos inusitados e a gente é alertado em relação a isso. Então, por isso é que o consumidor, procurando a distribuidora, ele está, de uma certa forma... Já falando com vocês ali. Falando com a gente, dando sinais dos problemas para a distribuidora e para todo o sistema que a gente monitora. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Passar pelos canais, a ouvidoria, se não funcionou o canal de atendimento da distribuidora, a ouvidoria da distribuidora, e aí, realmente, se sendo um problema persistente, aí nos procura, porque aí nós temos como, através desses canais que o presidente acabou de reforçar, registro, né? É importante que o consumidor, se realmente o problema dele não está resolvido, tá? Mesmo após uma primeira resposta da gente, que às vezes a gente dá uma resposta rápida, porque a quantidade de informação que a gente recebe é muito grande, então tem algumas respostas que são padrões, mas se o problema persiste, nós recomendamos que ele retorne, nos dê um feedback, porque à medida que ele vai fazendo isso, a gente vai aprimorando a nossa análise e vai trazendo para canais mais eficazes, porque... Claro que aí o problema é mais grave, né? Até chegar ao ponto de transformar num processo administrativo, que é um instrumento que a gente tem de efetivamente chegar na distribuidora. A sua pergunta inicial foi sobre problemas mais urgentes. Tá? Nesse ponto, eu confesso que a atuação da agência, por ser um órgão governamental, ela tem uma demora maior. É fiscalizatório também. É fiscalizatório. Mais, né? Ela é mais para atuar nas consequências. Então, para esses casos, o que nós temos na regulação é que cada unidade consumidora tem um indicador de continuidade individual, ou seja, sua unidade, a minha unidade. Você fala o registro, é isso? Não. É um indicador que é registrado e não está aparecendo mais na conta, mas você pode pedir para a ANEEL que ela revela. E existe um limite para quantidade de interrupções, limites de interrupções, interrupção máxima, tudo isso é registrado e o consumidor recebe uma compensação para os casos de ultrapassagem desses limites. Financeira? Desconto financeira na conta nos próximos meses. Isso. Você já viu isso em alguma conta? Eu já vi. Eu tenho os números para você das compensações totais que foram feitas ano passado aqui no Ceará. Não é um bom número porque é sinal de que as pessoas têm... já é uma compensação. Mas ano passado a Enel teve que compensar um total de 35 milhões de reais aos consumidores do Ceará por conta de extrapolação desses indicadores, tá? Então você vai resolver. Realmente não é um valor significativo na tua conta, mas é o que a regulação ainda tenta te proteger para esses casos individuais, tá? Bom ficar de olho nisso também, né? É bom verificar. Vamos verificar, porque isso tem que estar na conta. Imagino. Presidente, a gente... Estou falando desde o início da questão do valor da multa, porque, de fato, é um valor que chama atenção, uma punição que todo cearense está comemorando, obviamente, que vem sofrendo aí há muito tempo com essa falha na distribuição por parte da Enel. Quais foram os pontos primordiais para que vocês chegassem a essa decisão? Os principais problemas que vocês
ficaram sabendo lá por parte da Enel? A conclusão do relatório de fiscalização, em resumo, ele aponta aumento na quantidade de interrupções, né, nas queda de energia ao longo do dia. Tá. Exatamente. A demora no restabelecimento, né, do serviço. O aumento nesse tempo médio, né, de preparação da equipe, de deslocamento, de execução, né, do serviço. E também lá no relatório eles destacam nessa fiscalização que as linhas de transmissão, elas estão sobrecarregadas. Sim, né? Então, visualmente a gente já Pois nota, então isso assim, aponta para a necessidade de investimentos, né? Em infraestrutura, em melhoria, né, do sistema, porque isso obviamente ocasiona problemas ou contribui, né, para que esses problemas se agravem. Né? Então, a partir disso que foi detectado, se chegou a esse valor da multa, né, que é uma das penalidades previstas na resolução da ANEEL. A distribuidora já recorreu, né? Ela apresentou lá a sua defesa, os seus argumentos. Que foi o quê? O que eles argumentam? A gente ainda vai analisar, né? Sim. Inclusive o Cássio vai ficar responsável, né, junto com a equipe, para fazer essa análise. E aí, posteriormente, isso vai a julgamento pelo conselho diretor da agência. Vamos supor que o conselho julgue e confirme a multa. Ela ainda tem a possibilidade de recorrer para a ANEEL, né? A diretoria da ANEEL vai analisar. Mas o fato é que, se a conclusão for pela manutenção da multa, né, pela procedência da fiscalização, então vai chegar um momento que a distribuidora vai ter sim que recolher essa multa, vai ter que recolher essa penalidade, sob pena de ter o nome inscrito em cadastro de inadimplente. Ela pode sofrer acréscimos legais, né, juros, multa de mora, pode sofrer uma execução fiscal. Isso vai para a União, esse vai dinheiro arrecadado vem para a União. Tá. Para uma conta federal, que os recursos são destinados à melhoria do setor, né, em geral, administrado pela própria ANEEL. Mas, além da multa, né, a resolução prevê também outras penalidades. O fim da concessão, a interrupção, existe essa Existe, está previsto. Tá. Né? Aí não é algo que caiba à ACE, né, porque já está no nível mesmo o poder concedente é quem tem essa prerrogativa, né, de decidir sobre isso. No caso, o poder concedente é a União. Mas existe essa previsão, né, da caducidade. Tem outras penalidades que podem ser aplicadas. Inclusive, a gente já tem discutido com a ANEEL, quem sabe aplicar o que está lá de obrigação de fazer, né, que é determinar um prazo para que a distribuidora corrija uma determinada irregularidade, né, e aí, se ela não o fizer dentro daquele prazo, ela pode receber uma multa diária, né, que vai se acumulando. Então, existem alguns outros mecanismos que a gente pode lançar mão para tentar forçar com que o desempenho melhore. É a primeira vez que é estipulada uma multa, que a gente tem esse processo a ACE-Enel aqui no Ceará? Não, a gente já... Inclusive, recentemente, né, acho que a última fiscalização que a gente fez em termos de ocorrência... Né? Ao longo de 4 anos, 89 milhões, é isso ou não? De multas acumuladas. Né? Sim. Isso foi pago? Algumas foram. Inclusive, esse último caso pode até dar mais detalhes, que foi uma fiscalização dos termos de ocorrência de infração, né, 84,9 milhões nos últimos 4 anos. Foram multas aplicadas à distribuidora de energia, a Enel. Isso. E já foram pagas, né? Claro que existem algumas alegações dela que são aceitas, então Quais todo são? esse percurso... A gente está curioso, Cássio. O que é que eles alegam? Na verdade, eles entregam para a gente um relatório muito grande, são, sei lá, às vezes muito maior do que o relatório de fiscalização. Muitas alegações de ordem jurídica, tá? Quer dizer, existe agora uma tentativa de elevar isso para o lado judicial, mas nós ainda estamos no... Isso é bom ou ruim para o regulatório? Isso é uma forma de postergar. Sim. É uma forma de trazer mais argumentos, tá? E tentar postergar. Tá? Mas nós temos prazos para analisar isso, nós temos uma equipe que está experiente e que trata isso, já conhece esses argumentos. Né? Ela, como eu te falei no começo, as alegações dela são muito relacionadas ao que ela pretende fazer. Ela mostra os planos de investimentos, em relação específica ao que o João Gabriel falou dos transformadores que estão sobrecarregados, as linhas que estão sobrecarregadas, que a gente detectou, ela pontualmente diz o que é que vai fazer com cada linha, o que é que já fez,
o que é que está programado no plano de investimento dela para fazer. Então, isso com prazos. Ela diz, olha, eu vou melhorar até o dia tal. Ela diz o cronograma dela. Tá. Ela apresenta o cronograma dela. E aí a gente analisa e acata ou não. Tá? Como nossa fiscalização ela é voltada para o que já ocorreu de fato, né? Manifestações sobre o que ela pretende fazer, ela não tem um peso sobre o que já foi registrado factualmente. Então, esse tipo de argumentação, a gente aceita, acata, né? É um bom sinal que ela está se comprometendo a melhorar o serviço, tá? Mas esse tipo de argumento a gente não é aceito. Ela já fez, essas argumentações, elas meio que se repetem. No momento que a gente notificou ela já fez uma manifestação, nós consideramos algumas, na verdade, uma delas a gente considerou, mas aplicamos essa multa, né? Não aceitamos e aplicamos essa multa. E agora ela recorreu, basicamente ela reforça esses argumentos, mas aí a gente repassa agora para o conselho da ACE, para que ele analise e aí tem um julgamento final da agência. Né? Que é o que a gente espera aí que se resolva o quanto antes, né? A gente falou aqui de valores, essa multa agora é 29 milhões, em 4 anos foi aquele valor de 84,9 milhões, e aí o pessoal que está assistindo vai dizer, eu que vou pagar essa conta no fim das contas. Não é isso que acontece. Pois é, não é revertido em tarifa de energia aqui no Ceará. Não existe essa possibilidade, né? Até bom... Porque vocês também estão de olho nisso. Sim, né? É até bom reforçar, porque a gente recebe muito esse questionamento. E aí, então, isso vai fazer com que a conta aumente, né? E não, no cálculo da tarifa de energia, o que é levado em consideração, né, são os custos gerenciáveis, não gerenciáveis, o Cássio pode até explicar melhor depois, né? Então, os custos operacionais, os investimentos que a distribuidora faz, e isso entra o valor da energia, né, que ela compra para poder distribuir, isso entra no cálculo tarifário. Mas não está previsto, em hipótese alguma, você incluir custos com multa, com penalidades, né, em decorrência de irregularidades que ela cometeu. Então, isso não é possível, né? Então, ela não tem como colocar isso como um ônus do usuário, ela não tem como repassar esse valor, né, na conta de energia. Esse risco a gente não corre. Né? E a ACE está de olho para que isso não aconteça. Obviamente, Fortaleza deve ser uma das regiões que mais acumulou reclamações. Além daqui de Fortaleza e região metropolitana, no Ceará, onde é que chama mais atenção também? Fortaleza é um maior número, né, de ocorrências, mas a gente tem também, né, outros municípios que são muito afetados, né? Até não sei se o Cássio recorda tem aí algum os números, assim que chama a atenção tem no interior? Porque a gente imagina que aqui seja de fato, porque, enfim, Fortaleza é enorme, né? Região metropolitana. Nesse relatório de fiscalização, nós tomamos o cuidado de listar todos os municípios do estado do Ceará. São 184, lembrando aqui para você. Isso, todos eles em ordem decrescente do tempo médio de atendimento emergencial. Tá? E tem alguns que estão com números bem acima dessa média de 10 horas, né? Me vem 10 horas na espera da retomada lá do serviço, gente. Exatamente, do tempo médio de atendimento. Então, me vem à cabeça o município de Monsenhor Tabosa, o município de Poranga. Tem alguns municípios que destacaram, mas tem vários que estão acima dessa média, né? É um valor médio. Então, são regiões realmente críticas de atendimento. Tá? O presidente falou, até isso me chamou a atenção, eu tenho ouvido mais relato de transformador, é aquela peça, é esse que chama? Estourando, é o termo que o pessoal usa. Olha, estourou um transformador aqui na minha rua, agora pode esperar aí 2, 3 dias sem energia elétrica. A manutenção desse equipamento, aquele poste ali, ele é de responsabilidade da Enel? Sim, a manutenção desse equipamento é. Quando é que eu sei que é telefonia ou internet e energia elétrica ou não tem distinção? Sim, existe distinção. Primeiro, esses transformadores, eles são de energia. Esses equipamentos grandes que você fala, eles são que reduzem o nível de tensão para chegar na residência do consumidor normal, né? 220 volts. Mas, se você quiser distinguir a fiação da energia ela é a mais alta. Normalmente ela está na altura maior, né? Que ela tem mais riscos à segurança da população, então ela tem uma altura
padronizada, tá? E a fiação de telecomunicações ela é aquela mais baixa. E às vezes até subterrânea, né? E às vezes subterrânea, tá? A nossa rede aérea elétrica ela é majoritariamente aérea, tá? Isso é uma característica da nossa rede. E a distribuidora tem essa obrigação de manutenção. Inclusive, nesse relatório de fiscalização, nós também verificamos as manutenções preventivas. Sim. E verificamos que algumas estavam com percentuais abaixo do que tinha sido programado. Então, esse foi um dos outros fatores que nós destacamos nesse relatório. O consumidor mesmo identifica, esse negócio não está legal, está deteriorado, a gente consegue identificar, né? E é bom que ele seja também ativo. Se ele detecta isso, vamos avisar a própria distribuidora e, seguindo aquele passo que a gente explicou, se continuar, se a coisa não se resolveu, nos procure, que a gente vai ter meios também de fazer uma pressão maior junto à distribuidora para tentar solucionar. É o caminho. Importante. Senapul vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e no canal da TVC no YouTube. Quem participa do programa é o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, João Gabriel Rocha, e o coordenador de energia da ARCE, Cássio Tersandro. Presidente, a gente vem falando aí ao longo do Cena Pública hoje dessa questão do atendimento por parte da Enel, que vocês dão esse suporte quando não acontece. E muita gente fica na dúvida quando queima um eletrodoméstico em casa, por conta da falha na distribuição, estourou lá um transformador, houve interrupção de fato. Tem vezes que vai e volta, muitas vezes ao longo do dia, e isso acaba quebrando muita coisa em casa. A quem eu devo recorrer e eu tenho direito a receber a restituição disso? Sim, Cristian, o importante é o consumidor registrar, né, se documentar disso. Como é que ele faz isso? Ele pode anotar qual foi o período em que houve a queda de energia, né, fazer esse registro, identificar qual foi o aparelho que sofreu dano, né, e aí ele precisa abrir uma reclamação na própria distribuidora. Ela tem um tempo para avaliar, né, para avaliar inclusive orçamentos, e ele tem sim detectado esse problema e se ficar demonstrado que realmente isso ocorreu por falha na prestação do serviço, ela é obrigada a ressarcir. Né? Então, assim, o Cássio depois pode até reforçar isso, mas o consumidor ele não precisa sair de casa, ele não precisa levar o equipamento até... Ele pode fazer todos esses registros por meio dos canais de atendimento da distribuidora, né? E ela é obrigada a dar um retorno em relação a isso. Né? Inclusive se manifestando sobre os orçamentos, né? e sobre de que forma ela vai fazer esse ressarcimento em favor do consumidor. Se eu fizer essa reclamação e me derem uma negativa, adianta eu procurar a ARCE se eu achar que eu tenho razão? Sim, se você achar que tem razão, nós fazemos esse tipo de análise também. Nós temos muitos casos de pessoas que nos procuram relatando dano e relatando que não tiveram os seus equipamentos ressarcidos devidamente. Agora, esse é um setor da regulação que ele está bem definido, ele é bem regulamentado. Existe um procedimento de distribuição que determina tudo que a distribuidora deve fazer, todos os prazos e até a forma como ela pode deferir ou indeferir. Então, da parte do consumidor, o que a gente recomenda, reforçando o que o Gabriel já falou, aconteceu um dano no equipamento seu e você tem uma ocorrência, alguma coisa que você verificou na rede associada, anote a data, um horário aproximado. Tá? E quando você for fazer o relato para a distribuidora, passe essas informações. Tá? Porque aí vai começar um processo regulamentado que a distribuidora ela pode, em até 10 dias, agendar uma verificação na sua casa. Vai mandar um técnico lá para ver. Para equipamentos. Isso para equipamentos eletrônicos. Para caso de equipamentos de geladeira ou que armazenem medicamentos, ela tem um dia para fazer isso. Tá? Claro que ela pode abdicar disso, mas ela já está... Um dia para retomar Para fazer a verificação em campo. Para ir lá, levar a pessoa ir lá verificar. Isso, ela tem um dia. Agora, isso não é obrigatório, tá? Mas aqui em Fortaleza, em alguns casos ela faz, principalmente casos de
geladeiras, né? Ela tem alguns convênios. Tá? E depois desse processo de verificação, ela tem mais 15 dias para fazer uma análise e te dar um resultado. Esse é o prazo. Nesse período, ela ficar pode... 15 dias sem meu eletrodoméstico? Provavelmente. A geladeira, a gente tem esse cuidado, a legislação tem um cuidado mais... Que é mais urgente, que é mais urgente. Mas o outro equipamento você vai. Mas aí ela pode pedir orçamentos, né? Que façam essa relação entre o dano e o equipamento. E isso é um procedimento bem sólido, bem verificado pela gente. Mas é óbvio, se você não estiver satisfeito, a gente pode estar aberto para verificar esse procedimento. É engraçado como afeta a economia, obviamente a gente sabe disso, não só pelo valor caríssimo que a gente paga da conta, mas na mudança de comportamento. O Ceará aumentou a potência instalada de energia solar em 42% entre abril do ano passado e abril desse ano. Isso é reflexo dessa prestação de serviço, e é eu que estou falando, ruim por parte da Enel. Presidente, não dá para negar, né? E, inclusive, a propósito, viu, Cristian, uma das reclamações que a gente tem recebido, né, e que tem aumentado é exatamente em relação a essa questão da geração distribuída. Né? São exatamente esses investimentos que o sujeito faz em energia solar, em outros tipos, né, de geração de energia, e que precisam, essa energia gerada precisa ser jogada na rede de distribuição. Eu juro, eu não consigo entender esse modelo, porque eu faço um investimento, eu compro lá as placas, eu gero energia, eu tenho que ceder essa energia para a distribuidora e meio que comprar dela. Eu não entendo. O senhor poderia explicar, presidente? Ou Cássio? Essa parte mais técnica o Cássio pode explicar. Como é que funciona? Porque é muito complicado. Você obrigatoriamente tem que ter uma conta lá da Enel. Se você tiver painel na sua casa, gerar sua própria energia, você é obrigado a ter uma distribuição da Enel também. Como é que funciona isso, Cássio? Bom, essa é a forma como foi regulamentado a geração distribuída no Brasil. Né? Nós temos os consumidores são majoritariamente cativos, os consumidores da distribuidora, e a legislação permitiu que você pudesse instalar sua geração na própria casa. Tá? Aí, esse o motivo da maior dúvida das pessoas, é exatamente porque agora os consumidores que pediram essa instalação depois do ano passado, depois de janeiro de 2023, eles agora têm uma cobrança da quantidade de consumo que eles pegam da distribuidora no período quando eles não estão gerando. Tá? Isso foi um assunto que gerou muita polêmica, né? Inclusive a ANEEL chegou a fazer uma regulamentação e depois foi revista pelo Congresso. Mas a ideia é o seguinte, se você opta por estar conectado à rede, você vai ter uma facilidade, tá? Porque você tem lá uma rede de distribuição que está conectada de transmissão e gerações do país inteiro, é um sistema integrado nacional, você está habilitado a usufruir desse sistema, né, para colocar os excedentes que você gera na rede e, quando precisar, você recebe de volta. Tá? Se não existisse esse sistema, se você tivesse isolado, né, se fosse só você, sem estar conectado, você teria que fazer um investimento maior de comprar baterias para armazenar, e você estaria, assim, também meio à mercê da sua própria sorte. Ou do vento, ou do sol, enfim, o que é que você está investindo. Mas quem faz esse investimento, é bom que fique isso claro, ele vai continuar tendo que pagar a conta da Enel todo mês. Essa conta ela vai ser mantida, deve reduzir bastante, mas essa relação cliente-empresa vai continuar. Essa relação continua. Ele pode chegar a zerar o consumo dele, ou seja, o que ele gera e o que ele consome. Da conta zerada? Da conta zerada, mas ele tem um consumo mínimo, que é um valorzinho lá, que mesmo assim ele tem que pagar. 30 kWh para equivalente a R$30, mais ou menos, para o consumidor monofásico, e aí 50 para o consumidor bifásico, e sobe um pouquinho, R$100 para o consumidor trifásico, aproximadamente. Então, ele tem essa... Claro que ele também tem facilidades. Por exemplo, se você mora num apartamento, tá, mas tem uma casa de praia, você pode instalar sua solar na casa de praia e fazer o consumo remoto aqui no apartamento e vender. Então, isso abriu também, né, o uso do sistema de distribuição, essa nossa rede interligada, permite esse tipo de troca de consumo, que é um ganho. Tá? Mas é uma polêmica, as pessoas às vezes têm essa dúvida sua mesmo, porque eu estou gerando, eu estou entregando para a distribuidora, por que ela não me devolve?
Cássio, existe isso mesmo, mas... No geral, vale a pena investir nesse setor, você acredita? Eu acredito Quanto que vale a especialista, pena. vale. Eu acredito Porque que sol vale a aqui pena. não falta, graças a Deus, né? Sol não falta. Vento também, né? Vento também não. As condições, mesmo com essas mudanças de legislação que permitiram essas pequenas cobranças, ainda são favoráveis. Aumentou um pouco o payback, mas continua muito favorável, porque você bota um equipamento na sua casa que tem uma vida útil de 20 anos. Entendeu? Então, dá para você... 20 anos com manutenção. Aí, com né? manutenção, tem alguns custos adicionais, óbvios, mas, no geral, é um bom barateou investimento. muito, né? Do Tá, que a gente via exatamente. há 10, 15 anos. A tecnologia tem evoluído. Esse aumento da demanda também ajuda a baratear. É um setor que está aquecido, a gente tem que pensar nisso também. Tem Então, o muitas pessoal empresas, lá né? que trabalha com essa tecnologia fica até satisfeito quando acontecem esses impasses aí com a Enel, porque, como a gente viu, 42% em um ano no aumento desse mercado é considerável. É considerável, é impressionante o que nós estamos vendo aí de retorno para isso. É muito bom. É um investimento bom. Presidente, a gente está falando, obviamente, aqui da parceria da ACE com o cidadão, dessa questão da fiscalização e ressaltando o fornecimento da energia elétrica, que é, sem dúvida, um dos maiores problemas enfrentados aqui pelos consumidores do Ceará, São Paulo, Rio também, que são atendidos pela Enel, e no país de uma forma geral, porque a gente paga muito caro a energia elétrica. Mas a ACE está de olho em outros serviços prestados aqui também. Isso. Por exemplo, o transporte intermunicipal rodoviário. Isso. É sempre identificado ali nos carros, a gente vê, muita gente nem deve saber por que tem aquele adesivo ali. Qual a função da ACE nesse setor? Pronto, Cristian, é até importante esse espaço para a gente reforçar a nossa atuação lá, né? Além de regular esse setor de energia elétrica, e aí a gente o faz em parceria com a ANEEL, como foi dito, a gente tem a regulação direta de outros setores importantes, né, de serviços públicos importantes, como a distribuição de gás canalizado, né, que hoje aqui no Estado a distribuição é monopólio da Cegás, da Companhia de Gás do Estado. Que é uma estatal que nós também, regulamos, né? é uma estatal. Né, nós regulamos lá, inclusive definindo margem bruta, enfim, outros aspectos. A gente regula o setor de saneamento básico também, distribuição de água tratada e esgotamento sanitário. Majoritariamente, o prestador principal aqui é a CAGES, mas tem municípios que têm os seus serviços autônomos e a gente também faz essa regulação. Inclusive, nesse aspecto, a ACE ampliou as suas atribuições, porque com essas metas de universalização, né, até 2033, os municípios que, aqui do estado do Ceará, como você falou, são 184 municípios, os que não eram regulados ou que tinham sua prestação autônoma ou tinham outra agência reguladora, no final do ano passado, eles se reuniram, o que a gente chama de o colegiado das micro-regiões, né, liderados pelo governador do estado, e a ACE foi escolhida por unanimidade como a reguladora única do serviço de distribuição de água tratada e esgotamento sanitário. Né, essa intenção de dar mais segurança jurídica para o setor, né, da ACE, que é uma agência reconhecida, né, meio que atesta que aquele serviço está sendo mais efetivo, e aí a gente aumentou nossa atuação nisso. E no transporte, a gente regula lá o transporte intermunicipal, né? Então, tanto o metropolitano, que a gente chama, né, dentro da região metropolitana de Fortaleza, quanto o rodoviário, que são as distâncias mais longas, não são só regulados pela ACE, como também, no final de 2018, a própria gestão do serviço passou do DETRAN para a ACE. Então, a gente faz lá não só a regulação, a fiscalização, né, normatizações do setor, mas também a própria gestão. Né? E aí, só para citar um exemplo, mais recentemente, o governo do estado lançou o Vai e Vem, né, que é esse benefício de distribuir passagens gratuitas. Né? A primeira fase foi para os estudantes, para se deslocarem, né, do município onde residem para onde estudam, né, uma passagem de ida e volta. Esse programa, quem faz a gestão dele é a ACE. E recentemente a gente, inclusive, conseguiu, acho uma conquista importante, que foi fazer a licitação, né, do setor, porque até então o setor não era licitado, eram só credenciamentos, e a gente conseguiu, era um desafio muito grande, a gente conseguiu fazer a licitação ocorreu tudo bem, e hoje a gente tem contratos de prestação de serviço do metropolitano assinados, regulados, com metas. Que são aquelas vans que levam que os são estudantes. as vans, né, o complementar, e também os ônibus, né, do regular, né, que prestam esse serviço dentro da região metropolitana de Fortaleza. E a ideia é que o serviço melhore, que a frota seja renovada, né, os ônibus com idade mais nova e até uma possibilidade de a gente fazer o que a gente chama de boa política pública, né? Linhas sociais, né? Linhas para municípios que não eram atendidos pelo sistema de
de transporte. Então, a ACE atua, eu diria, nessas 4 frentes, né? Energia elétrica, gás, saneamento e transporte. E nesses 4 eixos, eu, enquanto consumidor, eu também posso reclamar? Sim. Né? Dentro desses canais que a gente viu aqui ao longo do programa. Perfeitamente. Não só pode como... Um transporte que está ali com um pneu estranho, ou o banco quebrado, isso eu já posso reclamar? Sim. Perfeitamente, né? Registra a reclamação, a nossa ouvidoria recebe, a gente processa e esses dados, essas informações podem servir, inclusive, como base para a gente startar uma fiscalização, né? Ver o cumprimento de determinadas obrigações pela operadora, né? Esses níveis de qualidade do serviço, né? Você falou aí, o carro sujo, o veículo danificado, né? Isso pode, inclusive, repercutir na remuneração da empresa, né? Porque, por exemplo, nesse sistema metropolitano que a gente licitou, há um percentual da remuneração, uns 10% ali, que é pela qualidade do serviço prestado. Então, tudo isso impacta na remuneração, claro. Logo é interesse da concessionária, né? Da prestadora de serviço, fazê-lo com qualidade, né? Presidente, tem uma questão muito clara na sua gestão de expandir o trabalho da ACE no quesito de informação mesmo, eu enquanto cidadão, quem está assistindo, saber o que a ACE faz. Aí vocês lançaram ou está acontecendo Conexão ACE? Isso. Esse projeto, a proposta dele é basicamente essa, é mostrar o trabalho da ACE aí para todo mundo. Exato. Está em que pé? Pois é, porque a gente escuta muito lá, assim, percebe muito o desconhecimento em relação ao que a gente já ouviu falar, mas não tem ideia do que é. Eu ouvi falar, mas o que é mesmo isso? Eu mesmo, quando cheguei na ACE, eu brinco, né? Disse para alguns familiares, rapaz, eu não sei nem para onde é que você está indo, mas tem muito sucesso, né? Então a gente fica, puxa vida, a gente faz tanta coisa lá, né? É uma agência tão importante, então a gente precisa comunicar melhor o que é feito, quais são as nossas competências, até para o cidadão, para o usuário do serviço, poder nos provocar para que o serviço melhore, né? Então, o Conexão ACE vai nessa linha, né? De aproximar a nossa autarquia da universidade, né? Aproximar do cidadão. Então, a gente já tem algumas visitas técnicas agendadas, né? A gente já firmou teve o S, de cooperação com a UES. Detran, né? foi dentro do Conexão também? O Detran a gente já tem um termo de cooperação mais amplo, né? Porque o Detran também nos ajuda nas fiscalizações, com o Centro Universitário Farias Brito, inclusive nos próximos meses a gente vai ter visitas técnicas lá, os estudantes, né? Tanto de curso de Direito, Economia, Contabilidade, Administração, que são áreas ligadas à atuação da ACE. Eles vão lá, vão visitar as coordenadorias, né? Vão assistir uma sessão do Conselho Diretor da ACE, para que a gente consiga difundir o que é que a gente faz, né? E mais para frente a gente tem também projetos aí de levar a ACE até as pessoas, as comunidades, né? Parcerias com o VaptVupt, para poder aproximar a agência do cidadão, torná-la mais conhecida, até para que o cidadão possa, né? Como você bem destacou, né? Ter meios para poder registrar as suas reclamações, insatisfações, sugestões e a gente poder dar os encaminhamentos necessários. E saber que tem esse suporte, né? E que é gratuito, é um direito da gente que mora aqui no Ceará. Vou aproveitar o Cássio aqui, que eu estou vendo que é especialista mesmo nessa área de energia elétrica. Existe alguma coisa que o consumidor pode fazer, enfim, para tentar baixar ali a conta de energia, Cássio? Tem gente que diz que não pode deixar a TV ligar, tem que tirar da tomada, isso funciona mesmo, não funciona? Olha, existem sim várias. Você realmente tem que ter essa responsabilidade, ainda mais que os custos de energia são crescentes. Tá? Então, pegou no bolso, a gente. Exatamente. Esses equipamentos eletrônicos de hoje, TVs, todos eles têm o stand-by, né? É a luzinha vermelha, aquela lá luzinha que incomoda vermelha, na hora de dormir. Aquilo ali tem um consumo, é pequeno, é inclusive regulamentado, mas ele é o equivalente ali uma lâmpadazinha de 3 watts, só que ela fica 24 horas ligada. Tá? Sem necessidade. Sem necessidade. Então, de repente, você vai se ausentar por um período, não vai usar, é melhor não desligar aquilo ali, você vai ter algum impacto. Tá? Então, apagar e desligar luzes não utilizadas, buscar equipamentos mais eficientes. Tá? Algumas preocupações com o uso de chuveiro elétrico, que é uma carga grande, apesar de ser usado pouco, mas ali é uma carga chega a ser 3 mil watts. Né? O chuveiro e o ferro de engomar são os mais consomem mais? Na verdade, o que você usa mais tempo é o que consome mais. A geladeira é que é o teu maior consumidor numa casa. Tá? Numa casa que não pequeno, tem como padrão, desligar, né? Não tem como desligar. Então, aí é você tomar cuidado para ver se ela está bem isolada, rever aquela borrachinha, né? Ver quando fecha, ela tem aquela resistência, né?
Tem gente que cria carinho pela geladeira, está lá há 20 anos, a borracha nem funciona mais. Isso aí pesa também, né? Tem que tomar cuidado. Aquela parte traseira, que é um pouco aquecida, aquilo ali é uma parte fundamental do processo. Então, tem gente que bota um pano para secar. Isso aí é ali, risco de morte, isso é um risco inclusive, perigoso e atrapalha e aumenta o consumo. Então, esses cuidados que você tem que ter com esses equipamentos de manutenção, de manter eles bem cuidados e com uso racional, isso ajuda, isso é Quem importante. puder ir trocando para essas novas tecnologias. A evolução dessas tecnologias ela é impressionante. Tanto de iluminação, as próprias geladeiras mais novas, né? Às vezes você faz um investimento, mas você vê que aquilo tem um impacto na sua conta de energia. Ar-condicionado inverter, e muitos eletrodomésticos são inverter já hoje em dia, né? Você citou bem, essa tecnologia inverter ela é muito boa para a redução de consumo. Então, isso é um investimento que tem retorno, mas se você não tem essa possibilidade de trocar o equipamento, mantenha em condições boas de operação. Sabendo usar. Isso. Olha, o Cena Pública está terminando. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças do presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, João Gabriel Rocha. Muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço, Christian. Estamos à disposição sempre. Venha sempre aqui para a gente divulgar mais a ACE cada vez mais. Com certeza, é um prazer. Prazer para a gente. E também do coordenador de energia da ACE, o Cássio Tessandro. Cássio, obrigado pelas explicações. E deixar claro aí, pessoal, precisar de apoio da ACE, entra em contato com esses canais de comunicação aqui, que vocês estão lá à disposição, né? Exato, nós atendemos muito bem. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com você, com o público cearense. Muito obrigado. Quem quiser rever estes ou outros programas, é só acessar o canal da TVC no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá.